Vamos lá, como eu falei no vídeo anterior, eu vou emendar mais um videozinho. Eu acho que esse vídeo nem vai ter tanto um assunto central, eu vou só falar mesmo, colocar algumas coisas para fora. Primeira coisa que eu gostaria de começar falando no vídeo, e que eu falo para todos os meus amigos quando a gente entra em papos mais cabeça, assim, um papo mais, né, que a gente quer trocar experiência, eu sempre falo que, cara, assim, 99,9% das coisas que eu falo para os outros, eu tô falando pra mim. Então, no fim das contas, assim, isso não quer dizer que eu sou um ser humano perfeito, é bem pelo contrário, de verdade, é bem pelo contrário mesmo. Eu falo pros outros aquilo que eu quero reforçar pra mim. E até dicas, assim, às vezes eu falo assim, pô, mano, planeja o dia seguinte no dia anterior. E eu tento fazer isso, mas isso não significa que é 100%. Eu tento não falhar, mas a gente falha e a gente tem que se respeitar em relação a isso. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, vou começar falando aqui sobre uma coisa que eu fiz agora de pouco, porque hoje eu tô aqui de boa, né? Eu vou até de novo filmar aqui os arredores. Putz, cara, que abençoado que eu sou, velho. Quinta-feira, semana chegando ao fim e bora pra cima. Isso é uma das metas que eu coloquei na minha semana, gravar os videozinhos, era da semana passada. Tá aí mais uma prova de que eu às vezes falho. Era uma meta da semana passada, mas eu tô realizando nessa semana, que era gravar alguns videozinhos aí e colocar pra fora algumas coisas que eu queria. Uma coisa que eu fiz agora de pouco, porque eu estou de home office, foi o seguinte, eu cheguei da academia e tal, sentei ali fora, coloquei uma música, dei uma relaxada. Teoricamente eu ia fazer algumas coisas, tipo tarefas assim que eu tinha pendentes e que ainda estão pendentes. Mas, cara, eu peguei o meu caderno e comecei a anotar simplesmente as coisas que estavam vindo na minha cabeça. Tipo assim, algumas ideias, alguns pensamentos. E foi, nossa, cara, foi muito bom, assim. E vai de tudo, desde coisas que eu tô com vontade de fazer, por exemplo, aprender um instrumento novo, ou comprar um instrumento, comprar uma câmera fotográfica maneirinha, algumas brisas até mais malucas, por exemplo, fazer um podcast, que é uma parada que eu gosto, algumas frases e pensamentos que vieram na minha cabeça, ideia de uma parada no trampo que eu quero fazer. E nossa, cara, foi muito bom ter sentado ali e escrito essas ideias de uma forma totalmente assim, nem sequer organizada, sabe? Eu fui literalmente achando um espacinho, dividindo mais ou menos aqui para não ficar tão bagunçado. Coisas que eu tenho que fazer no dia de hoje também. E, cara, isso eu senti que é uma coisa muito, muito boa, assim. Foi como se fosse uma meditação. Coloquei uma musiquinha do lado ali, foi muito bom. E numa dessas, né? Numa dessas ideias que eu anotei, foi resultado de uma coisa que eu acabei de vivenciar, que foi o seguinte: eu acordei, fiz meu café da manhã e eu fiz uma porção um pouco maior, né? Peguei um pão, dividi no meio e aí viraram 2 fatias de pão, fiz 4 ovos mexidos e aí no fim das contas eu comi metade dessa porção e deixei a outra metade pensando assim, pô, a hora que eu chegar da academia e tal, tiver próximo ali do horário de trabalho, provavelmente eu vou estar não com tanto tempo livre, então vou deixar aqui para eu comer antes de entrar no trabalho. E aí, cara, eu meio que esqueci dessa parada. Fui pra academia, voltei, botei roupa pra lavar e tudo mais. E quando eu voltei e eu vi o ovo ali, eu falei, caralho, Luiz do passado, você é muito brabo, deixou a comidinha bonitinha no pratinho ali, certinho. E aí eu meio que agradeci eu mesmo do passado por ter feito isso. E aí eu escrevi uma frase aqui, que é: interaja com o seu eu do futuro. E isso é uma brisa da hora demais. Foi exatamente o que eu escrevi aqui. Fazer essa interação entre o seu eu do passado e seu eu do futuro é muito legal, cara. É muito legal porque isso te ajuda a procrastinar menos. Porque às vezes quando você tem uma tarefa um pouco mais difícil, um pouco mais chata de fazer, lavar louça, lavar roupa, você pode pensar assim, caralho, mano, quando o Luiz do futuro voltar do trampo e isso aqui tiver feito, o cara vai me agradecer. E aí quando você, por exemplo, toma essa atitude, chega no ponto futuro que você estava visualizando e imaginando, e aí você meio que cai na real e fala, caraca, eu já fiz isso, velho. Aí você vai agradecer o seu eu do passado e, querendo ou não, você está agradecendo a si próprio. Isso é uma parada que te gera um sentimento muito bom, assim. Você fala assim, caralho, mano, que moleque foda do caralho.
E é isso. Acho que basicamente era essa a ideia que eu queria colocar nesse vídeo. 5 minutinhos, tá ótimo, né? De tempo de vídeo. Se surgir mais alguma coisa na cabeça, eu vou gravar mais. Mas talvez fique para outro dia, porque já já tem que ir pra luta. Bora trampar. É nóis, quinta-feira. Vamos pra cima. É nóis. Nos vemos no próximo vídeo. Pessoal ou então Luizão do futuro. É nóis.